Algum tempo atrás, eu recebi uma pergunta que eu li várias vezes para ver se eu tinha entendido certo. Fiquei um pouco atordoado com a pergunta. Segundo um cara amigo inscrito nosso, que colocou a pergunta, ele não é aqui de São Paulo, mas tentou comprar aqui em São Paulo o instrumento. Parece que a informação que ele recebeu foi que não, instrumento estudante tem que ser necessariamente para músico estudante. Instrumento profissional para músico profissional. E, enfim, ele perguntou se isso procedia. Então vamos respondê-los, tá bom? Como sempre, agradecimento por nos acompanharem. Podem nos enviar instrumentos para ajuste de onde estiverem. É só entrar em contato através do WhatsApp que está na descrição. Eu vou te passar valores dos ajustes, sonorizações, restauros. Você vai enviar um instrumento, tá bom? E aí eu vou fazer todo o ajuste, te fazer um vídeo explicando o trabalho feito e te enviar novamente. Vamos lá. Já falei aqui algumas vezes que essas classificações são, com perdão da expressão, bobagem, tá? Instrumento estudante, profissional, semiprofissional, não existe. No mundo profissional mesmo, isso não existe. Elas são bobagem nesse ponto de vista. Elas são meramente uma classificação, um guia que as fábricas usam, né? Que as fábricas usam para poder diferenciar os seus produtos. Você pega um carro que é vendido aqui no Brasil como carro de luxo, esse é um carro de luxo. E você pega e vai para os Estados Unidos, provavelmente é a linha de entrada, né? Então o que define ser um carro de luxo? Cada montadora tem as suas classificações. Às vezes as pessoas compram um instrumento achando que é profissional por um valor que é um valor mais de entrada, né? Um instrumento de fábrica chinesa, não, mas disseram que é profissional, então ele é profissional. Não é, tá? Então não é, isso não quer dizer que o instrumento seja ruim, aí já vem outra confusão, né? Então existem as classificações de instrumento tão somente para guiar na venda do instrumento, né? As fábricas, eu tenho o iniciante, estudante, profissional, só para isso, tá? Tem construtores que usam, aí ele tem o critério dele ali, tem, enfim, cada um tem assim o seu critério, tá bom? Para utilizar isso, ou seja, não seguir por isso. Agora, se torna mais confuso ainda quando você mistura isso com a qualificação do músico. Não, esse músico ele é estudante, esse é profissional, então ele não pode usar tal instrumento. Isso é uma temeridade, isso estaria contra a lei, quer dizer, eu não posso comprar um instrumento tal porque eu não sou profissional. Isso não existe, sabe? Isso é um baita de um preconceito, não existe. Então esquece isso, vai em outro lugar e acha um instrumento que te agrade e você pode adquirir. Por exemplo, definir o que é um músico profissional é muito complexo. Se você for nas esferas eruditas de alto nível, tem orquestras muito boas tocando Quinta Sinfonia de Beethoven, Nona Sinfonia de Beethoven com coral, tocando em abertura lírica de São Paulo de óperas, sabe? Orquestra de alto nível que recebe, que os músicos são assim, alunos de mestres europeus. Aí você olha a classificação dessa orquestra, ela está como uma orquestra estudante. Sim, é estudante. Aí você tem uma orquestra um nível mais alto ainda que toca no municipal. E às vezes ela, não estou dizendo que seja a orquestra do Teatro Municipal, não fiquem bravos comigo, músicos do Teatro Municipal. Estou dizendo uma orquestra que tocou lá. E às vezes coloca, e ela é uma orquestra intermediária. É considerada intermediária. E para mim não é, para mim é profissional. Para mim até estudante, na maioria dos casos seria profissional. Né? E você vê, são músicos de altíssimo gabarito.
E aí colocam essas grandes orquestras, os ESP, nos palcos como profissionais, perfeito. Então vocês viram que já ficou complicado classificar o que é profissional e o que não é. Aí você tem também músicos que tocam em casamento, por exemplo, em eventos. E depende do caso, tá? Alguns tocam muito, outros estão iniciando a carreira de estudo. Tem músico que está começando. Comecei a tocar 6 meses e já estou fazendo casamento. Só que esse músico, como ele toca, como se diz popularmente na noite, toca em evento, ele tem a carteirinha da ordem. Então ele é um músico profissional pela carteirinha, mas ele até sabe que ele não tem o nível daquele músico que toca na orquestra estudante. Não conseguiu entrar lá ainda. O que eu estou querendo dizer aqui? Não estou dizendo que alguém toca mais, vocês entenderam o exemplo. Olha como é difícil você definir o que é um músico profissional e o que não é. Claro que dentro daquela esfera, você está em uma esfera, você tem aquilo muito bem definido. Mas no quadro geral. E aí como que você vai classificar que aquele músico estudante não pode tocar naquele instrumento que é profissional? Então, pelo amor de Deus, não existe isso. Corre de onde te falaram isso. Sai correndo, tá? Como a gente brinca, veja se sua carteira está no bolso e saia correndo, tá? Porque isso não existe. Você pode tocar no instrumento que você tiver condições de comprar, tá? Não tem problema nenhum, tá? E, claro, ajustá-lo. Então, quem perguntou, espero que eu tenha conseguido tirar sua dúvida. Desde já, obrigado por nos acompanhar.